no interior do Rio Grande do Sul, o fundador da universidade, ele sempre pensou numa forma de transformar, de tornar atrativo, né, o interior do Rio Grande do Sul, e se conseguiu com a vinda da universidade para cá. Santa Maria não seria o que é Santa Maria se não tivesse a Universidade Federal. Eu devo muito, né? Eu devo tudo que eu sou, eu devo a essa universidade, que vai desde a minha formação até os meus elos mais preciosos de amizade estão dentro dessa universidade. Então, a gente não tem a dimensão, né, do que é pensar a nossa história de vida sem ela estar interligada com a história da universidade. Em especial a Quarta Colônia, eu tenho uma gratidão muito grande, porque a minha descendência, por parte de mãe, da família Sangoi, ela vem da quarta imigração italiana esquecida, que é a Quarta Colônia. E eu iniciei as minhas pesquisas, né? Então, eu sempre fui uma incentivadora da iniciação científica, eu comecei com as pesquisas, eu fui uma extensionista com meus 18, 19 anos, né? Mapeando as histórias de vida das moradoras em Silveira Martins, né? Das nonas e nonas. Foi o primeiro trabalho que eu fiz na Quarta Colônia. A partir disso, a gente trabalhou também construindo, né, buscando resgatar os dialetos italianos, as canções italianas. Depois fiz o meu trabalho de especialização sob orientação do professor João Rodolfo Flores, que trabalhava sobre a entrada do integralismo, como era visto numa colônia de descendentes de imigrantes italianos, o integralismo e o fascismo. E a minha imersão foi muito grande, foi numa época que a Quarta Colônia florescia, com todas aquelas pesquisas que a universidade fazia, junto ao projeto do José Itaqui, da educação patrimonial, tentando trazer, né, mostrando para as pessoas a importância do pertencimento, a importância de valorizar o que a gente tem, a importância da gente amar as origens, da onde a gente vem, e não ter vergonha por ser descendente de imigrante italiano. Então, uma das coisas que me chocava muito era quando eu chegava para pesquisar e encontrava nonos e nonas de 80, 90 anos e os quadros de formatura. E os quadros de formatura eram os filhos que tinham vindo para a universidade, tinham se formado, eram professores do quadro da UFSM, mas que não tinham retornado para a comunidade. E a proposta do Geoparque, hoje, ela vem nesse sentido. E é por isso que nós elaboramos, então, a nossa oficina com muito carinho. E eu gostaria de dizer que eu devo muito à Quarta Colônia. Não só por ter abrigado o meu nono e a minha nona, que era o Leonardo Sangoi e a Ana Tomasi, não só por isso, mas também por ter oportunizado que o avô do meu esposo foi médico nessa região. E graças às pesquisas que eu desenvolvi, eu cheguei à história do médico, que era o Dr. Oz, da enfermeira Catarina, e que depois foi culminando para o conhecimento do meu esposo, que hoje faz 30 anos que a gente está junto, e a gente fez muito trabalho de pesquisa aí nessa região. Então, lutar para a conquista do Geoparque junto à Unesco é uma das coisas mais importantes. E eu aproveito hoje esses 40 participantes aqui para que se façam presentes nos eventos do Geoparque, que nos ajudem nesses vários braços, né, que a gente está fazendo, seja na educação, seja na história, na questão patrimonial, seja na questão da formação de professores, seja na formação também desse conhecimento histórico e cultural. E não é nada mais, nada menos que esse campo hoje é tão interdisciplinar que as duas bolsistas do Geoparque são da licenciatura em História, que é a Sayonara e a Paola. Então, eu só quis fazer essas palavras introdutórias, né, para agradecer hoje esse dia histórico da gente poder estar aí aspirando, junto à Unesco, o Geoparque Quarta Colônia, e que, se Deus quiser, né, Natália, a gente ainda vai ver o Geoparque Caçapava também. E que vai gerar empregos para essa geração que nos ouve aqui, né? Vai gerar emprego, desenvolvimento sustentável e, quem sabe, e com certeza, vai ser a esperança que a gente sempre precisa para enfrentar esses desafios tão difíceis como a gente enfrenta na pandemia.
Então, eu passo a palavra agora à Paola para apresentar, né, o nosso trabalho e, na sequência, a gente suscitar a conversa, né, na nossa oficina. Vocês me ouvem bem? Tá. Sim. Então, meu nome é Paola, sou bolsista junto com a Sayonara do projeto Geoparque do edital Covid pela PRÉ, e somos integrantes do grupo de estudos e pesquisas sobre formação inicial continuada de alfabetização, GPFICA, e a gente está trabalhando, entrando nesse projetão que é o projeto Geoparques dentro da Quarta Colônia, né? Eu sou natural de Agudo, porém da outra parte da Quarta Colônia, que não é mais Quarta Colônia porque é de imigração alemã, mas a gente sente pertencente porque é uma região muito unida, né? É uma região que é muito interseccional. Por exemplo, a gente convive muito entre esses 9 municípios, que é Pinhal, Ivorá, Faxinal, Agudo, La Xica, e tem toda uma formação cultural que a gente tem que valorizar justamente também pela questão do patrimônio. Então, a gente trouxe uma apresentaçãozinha bem basiquinha para a gente introduzir alguns conceitos que depois a nossa ideia é suscitar a discussão acerca de pertencimento, que é o tema da roda, né? Eu vou pedir licença para começar uma apresentação e aí a gente já começa a discutir. Só um minutinho. Enquanto a Paola vai colocando os slides, né, porque a gente só tem uma hora aqui na oficina, dizer que também o nosso grupo de pesquisa, ele, além de trabalhar na questão da memória das alfabetizadoras, que a gente há anos a gente tem se dedicado, nós também temos um braço importante, né, uma linha de pesquisa importante, que são sobre as políticas de alfabetização e a Base Nacional Comum Curricular, que nós temos o privilégio de ter a professora Débora de Leão, que ela atua também no mestrado acadêmico, né, no programa de pós-graduação, e a professora Débora no mestrado em políticas públicas, né, o mestrado profissional. Então, nós também temos essa possibilidade de trabalhar tanto a formação de professores no viés da memória, como também a formação de professores inicial e continuada na perspectiva das políticas, né. E a professora Débora também se faz presente aqui, também irá contribuir com o nosso trabalho hoje, junto com a sua primeira mestranda, né, que eu acho que foi a Carmen, depois na sequência também a gente está aqui eu vi aqui, a segunda Clarice, professora, né, atuante em Ijuí, e a gente nessa vida só tem que agradecer também, né, também contamos com a presença da Cris de Andrea, que foi a minha segunda doutoranda, hoje a doutora em educação, que volta, né, retorna ao seu espaço, né, junto ao GPFIC. E aí, Paola, conseguiu, amada? Então, acho que a Paola saiu um pouquinho, né? E nesse percurso de estudar a memória das alfabetizadoras, a gente fez um trabalho muito grande, assim, no sentido de poder resgatar, a partir das histórias de vida, qual eram as concepções de alfabetização que essas professoras tinham ao longo da sua história de vida. E a gente viu prevalecendo muito o método alfabético. Eu acho que, se eu perguntar aqui depois, vocês me respondem no chat, né? Que primeiro se ensinava as vogais, depois as consoantes, formava a sílaba, depois as palavras e depois as frases. Poucos métodos, pouca adesão ao método fonético e poucas professoras que tinham sido ensinadas pelo método silábico. Então, a gente vê isso tem impacto muito grande na forma como elas ensinam, né? E principalmente na região da Quarta Colônia, que é por isso que a gente está aqui atuando com esse trabalho, dessa valorização, as memórias da Quarta Colônia e pertencimento. Como que educadores que não estão na Quarta Colônia, não conhecem a história da Quarta Colônia, podem ajudar no fortalecimento da noção de pertencimento aos seus estudantes. Então, agora, Paola já está aí. Pode começar, Paola. Desculpa, gente, caiu a internet da casa, mas agora eu consegui dar um jeitinho bem rapidinho. Vocês conseguem ver? Tá todo mundo vendo? Sim. Tá.
Enfim, aqui o primeiro slide é o tema da nossa oficina e um mapinha da quarta colônia. Ai, gente, achei que tivesse caído, perdão. E um mapinha da quarta colônia para a gente poder se situar bem onde é que é a quarta colônia. Eu acho que nem todo mundo sabe, nem todo mundo conhece, né? A quarta colônia ela fica aqui do ladinho de Santa Maria. Restinga Seca é um município que faz divisa com Santa Maria, né? Então ela é composta por Restinga, Polesne, Silveira Martins, Faxinal do Soturno, Ivorá, Nova Palma, Pinhal Grande, Dona Chica e Agudo. A gente tem aqui também uma parte bem importante, que é o Rio Jacuí, que ajudou muito na formação da quarta colônia, e a gente percebe isso de forma geográfica e também de forma histórica e econômica, né? A quarta colônia também, ela é uma região em que ela abrange 2 biomas diferentes. Aqui, traçando uma linha reta, mais ou menos, um pouquinho acima da RS, a gente percebe abaixo o bioma Pampa e acima o bioma Floresta, que também foi essencial para compor a paisagem migratória da quarta colônia, porque historicamente os imigrantes vieram para ser destinados a regiões florestais e pouco ocupadas durante o período imperial do Brasil. E a nossa imigração, né, Paula, ela é considerada imigração esquecida, até o professor Santin, que pesquisou muito, depois a gente teve também o padre Esponquiado, né, ele coloca para a imigração esquecida, porque floresceu muito, né, as outras imigrações, né, a primeira, a segunda, a terceira, que foram Caxias, Bento Gonçalves, naquela região toda, né, e a nossa, vários estudos foram feitos, né, imigração esquecida, sim, porque eles vieram da Itália, vieram, né, passando as piores condições de trajeto para chegar, de se localizam naquela região ali onde está o monumento do imigrante, para quem sobe, né, a Serra para ir para Silveira Martins, e ali eles são simplesmente esquecidos pelo governo. E eles a mesma água que eles usam para se alimentar, ela se contamina, né, porque era um local onde eles também faziam as suas como é que a gente pode dizer, onde eles faziam a sua higiene pessoal naquela região. E houve o maior índice de tifo, tanto que tem, sim, né, uma região ali ainda para ser descoberta, onde estão os restos mortais desses primeiros imigrantes. E o tifo era uma febre muito forte, eles chegavam a enrolar nos lençóis e colocavam, né? Alguns eles conseguiam enterrar, outros não. Então, tem casos que os nonos e as nonas me relataram até de encontrar as pessoas depois sentadas na borda do caixão, porque elas tinham se acordado, porque elas não estavam mortas, só a febre tinha tirado, né, o sentido delas. E a gente tem, por exemplo, por causa do tifo, né, do governo aqui de Santa Maria, isso foi uma marca. Aí eles ficam naquela região e quando eles veem que eles não tinham mais condições de sobrevivência, eles vão para cima, onde eles fundam, né, as linhas, né? Mas Valdebuia tem o significado de buia, que é escuro, né? Então tem toda uma significação desses espaços. Pode falar, Paola, querida. Não, eu só ia colocar mesmo, em complemento com o que a senhora coloca, que o tifo, na época do tifo, a gente teve uma mortalidade muito grande, principalmente de crianças, né? E é uma tradição de história oral que nos trazem muito, por exemplo, os nonos, as nonas, os fata e as motas sobre essa mortalidade. Assim. A maioria dessa população mais idosa perdeu o filho, perdeu o irmão mais novo por causa do tifo também, né? E isso a gente percebe muito nas pesquisas sobre a quarta colônia. Então, aqui a gente colocou a professora Helenise Sangonho Antunes, que é a nossa líder do grupo, que vai debater conosco hoje, e a professora Débora Ortiz de Leão, que é vice-líder do grupo também, e que também vai debater com nós hoje sobre a relação de pertencimento e memória dentro da quarta colônia. Tá. Aqui, a gente trouxe alguns conceitos. O que é memória? E para esse conceito de memória, a gente usou o Legoff,
que é um autor muito usado na história, porque são vários conceitos de memória que a gente pode utilizar. Mas o conceito do Legoff hoje é o que é mais utilizado para a gente perceber relações de história e de memória, principalmente uma população viva. Que a quarta colônia é uma população viva, não é uma história morta, né? E aí o Legoff, ele diferencia a memória individual da memória coletiva. Ambas são subjetivas, mas a memória individual ela é muito mais interna. A memória coletiva ela é construída socialmente. Ou seja, a minha memória individual enquanto Paola vai ser diferente, mas eu acabo absorvendo e juntando com a minha memória individual uma memória coletiva que é construída por um grupo. Ou seja, a quarta colônia de imigração italiana, ela constitui uma memória coletiva que também é muito baseada em costumes e cultura, e é tudo muito interligado e que constitui também a organização social histórica dessa região. Então, aqui o Legoff coloca que a memória individual é a recordação, mas que só se torna um fato social quando é expressada para outras pessoas e por outras pessoas. A memória será formada por acontecimentos vividos pessoalmente, vividos através de experiência do outro, de projeção ou identificação com o passado, mesmo por pessoas que não viveram, por ser constituída por personagens e por lugares de memória, locais de realização dos atos de rememoração e comemoração. E isso são essas questões, essas definições são coisas que a gente percebe de forma concreta dentro da quarta colônia, né? Dentro da região que a gente está abordando hoje, porque se constitui uma relação social, uma relação cultural, a gente percebe questões de memória concreta e material, né, que seriam os monumentos imigrantes, por exemplo, o próprio Vale Vêneto, que são aí os costumes, o idioma, o patrimônio cultural, que é a alimentação, enfim, são coisas que a gente percebe e que a gente pode caracterizar a quarta colônia, então, enquanto um lugar de memória, mas também de história. Cultura. A cultura é um elemento importante para a compreensão dos conhecimentos geográficos, paisagem, lugar, espaço e território. Reflete a relação da sociedade sobre a natureza. A cultura, ela é muito construída junto com a memória. E ambas, eu percebo que elas têm uma relação mútua, né? Thompson estuda muito a cultura com a relação da experiência. Thompson coloca que as pessoas só se reconhecem enquanto companheiras. Ele trabalha com classe, mas a gente pode fazer muito essa analogia para além do conceito de classe, do conceito material. As pessoas se reconhecem enquanto grupo, principalmente através de costumes e de cultura, ou seja, uma religião comum, um idioma comum, um lugar comum, uma produção comum. E aí as pessoas começam a constituir pensamentos e se reconhecer nas outras pessoas, porque essas pessoas passam pelas mesmas coisas, vivem as mesmas coisas, e dentro da quarta colônia também a cultura é uma questão que a gente pode reconhecer, principalmente dentro dos fatos que a professora apontou agora, históricos, mas também dentro dos fatos atuais. Por exemplo, o pessoal, a população da quarta colônia se reconhecer a quarta colônia enquanto um lugar histórico. Todas as questões de escavações paleontológicas dentro da quarta colônia. E as pessoas se reconhecerem enquanto moradores da quarta colônia. E valorizar por ser descendente e por viver essa história, né, Paola? Porque uma das coisas assim que a gente percebeu também é a questão da autoestima. E essa autoestima do descendente, do imigrante, ela passa por uma questão histórica muito forte, que foi o integralismo e o fascismo. Quando houve a identificação, sabe? Porque, bom, tu é italiano, então tu tá apoiando o fascismo na Itália, né? O alemão, tu tá apoiando o nazismo. Então, essa relação que se fez, as pessoas tiveram muito medo. E nesse período do Estado Novo, foi proibido, né, o dialeto. Isso teria um impacto muito grande. Então, tu vê a primeira, segunda, até a terceira geração dominando um pouco o dialeto italiano e depois se perdeu. Então, nós temos vários dialetos que se perderam em função também da proibição desta fala. Então, é mais uma questão familiar, né, prof? Por exemplo, você percebe que as pessoas falam italiano, falam alemão dentro das suas casas, mas dificilmente externalizam isso para fora, né, nas ruas.
E essa questão para ficar atrás do integralismo e do fascismo é bem importante, porque a gente percebe que se constitui essa ideia, mas, junto com os imigrantes italianos e alemães, veio principalmente o anarquismo e o comunismo para o Brasil. Então, é uma ideia geral, mas é uma ideia também um pouco equivocada que a política brasileira constrói naquele momento, né? De construção de um Estado nacional e não pode falar outro idioma, porque a gente tem que se reconhecer enquanto brasileiro, enfim. O que é patrimônio cultural? Que também o patrimônio histórico se encaixa enquanto patrimônio cultural. E o que é educação patrimonial? O patrimônio cultural é a forma de vida de grupos humanos e suas manifestações, materiais ou imateriais, pretéritas ou presentes, que adquiriram um valor relevante e sejam significativas culturalmente. A educação patrimonial, ela visa transmitir, fazer com que as pessoas percebam que o patrimônio cultural, o patrimônio material, que elas compartilham, né? No caso, o idioma, a arquitetura, alimentação, enfim. E ela visa principalmente propagar uma alfabetização cultural, possibilitando que o indivíduo perceba o mundo que o rodeia e levando a compreensão do universo sociocultural e da trajetória histórico-temporal em que está inserido, porque ninguém não é desprovido, né, de história. O patrimônio ele não é desprovido de história. E eu acho que, por exemplo, a inclusão da educação patrimonial dentro dos currículos da Quarta Colônia visa isso, assim, fazer com que a população atual não se sinta descolada do processo de imigração, da quarta imigração italiana, por exemplo, que chegou aqui naquele momento, final do século XIX, e que se percebe enquanto pertencente a essa história. Eles construíram essa história, eles estão construindo essa história. Não é a gente pegar e passar uma história concreta e quadradinha para eles, mas que as pessoas percebam, os estudantes percebam, os alfabetizadores percebam que eles estão compreendidos dentro dessa história também, que eles são indivíduos e sujeitos pertencentes ao mundo que o rodeia e também construtores do patrimônio cultural e patrimônio histórico que eles veem nas praças, que eles veem nos monumentos e que eles ouvem nas ruas através da língua que eles comem, né? Enfim. Esse processo leva ao reforço da autoestima dos indivíduos e comunidades, valorização da cultura brasileira, compreendida como múltipla e plural. E aqui a gente fala de cultura brasileira. Isso é uma coisa, enquanto a gente fala de imigração italiana, mas por que a gente fala de cultura brasileira? Porque a partir do momento em que esses imigrantes italianos vieram para o Brasil, eles passam a constituir uma sociedade brasileira. Eles passam a serem naturalmente brasileiros. Isso é uma pauta do Império naquele momento. E compreender que essa imigração italiana não é descolada de uma construção social de Brasil que a gente percebe, enfim, hoje e sempre. Não é porque eles vieram mais tarde ou mais cedo, como os africanos, ou, enfim, que eles são descolados de uma construção cultural e múltipla e plural que é o Brasil, né? Não sei, a Prof. Ele queria falar alguma coisa? Não, eu queria trazer o link, né, que a Cristina de Andrea trouxe para nós do link da alfabetização patrimonial, que a gente poderia dizer, junto com a questão do conceito de letramento da Magda Soares no campo da alfabetização, né? Porque a Magda Soares fala, né, que aprender a ler e escrever é muito mais decodificar do que codificar e decodificar símbolos, né? Tu fazer uma leitura do que está, de tu poder entender, né, o valor, né, cultural das palavras, dos textos, dos contextos, né? Até ela vai chamar hoje múltiplos letramentos que tu vai fazer. E se tu pensar na quantidade de brasileiros que não têm acesso à alfabetização, né, um número expressivo de jovens e adultos analfabetos nesse país, tu começa a compreender muitas das questões, né? E a Cris aproveitou a tua fala e trouxe esse link. Eu achei importante, né, Paola, a gente trazer, né? Exatamente. E a Débora também está falando que esses conceitos para nós são muito importantes trazer nesse nosso debate, porque justamente, né, não se pode pensar
num processo de construção de leitura e escrita, numa quarta colônia, sem levar em consideração a questão da cultura, a questão da identidade, a questão da educação patrimonial, a questão do pertencimento. Como é que se alfabetiza de uma forma higiênica, tirando toda essa questão que nos fortalece enquanto seres humanos e indivíduos, né? Então, é só algumas questões para a gente... Bueno, então essa é a última lâmina que a ideia é trazer o conceito da identidade, e a gente vai perceber a partir dessa lâmina que todos os conceitos que foram trazidos agora, eles vão se ligar para constituir a ideia de pertencimento, que é uma ideia totalmente individual e subjetiva, mas também é coletiva e plural. O que são os processos de identidade? Tomada de consciência por parte dos grupos de que possuem formas de vidas específicas, relevantes e representativas. A identidade pode ser constituída de várias formas, entre elas determinantes geográficos, históricos, condições socioeconômicas, sentimentos, religião, consciência de pertencimento e experiência, que foi o fato que a gente abordou em cultura, agorinha, e também a questão, por exemplo, que a gente traz do Thompson, da ideia de construção de experiência e construção de uma ideia de cultura, que também perpassa o fato de a gente se reconhecer no outro, se reconhecer no grupo que nos rodeia. A partir disso, como nos sentimos pertencentes enquanto profissionais de educação em se tratando ao Geoparque Quarta Colônia. E aqui eu finalizo a apresentação, e eu queria pedir desculpa por ter trazido... Eu tive que puxar um pouquinho mais pro lado da história, porque, querendo ou não, é a parte que eu mais domino. Mas eu espero que tenha sido específico e que eu tenha sido didática e que vocês tenham conseguido entender e que a gente consiga gerar um fruto bom através desse debate que vai ser constituído a partir de agora sobre esses conceitos e sobre o que é pertencimento. Por que a gente se sente pertencente? Por que a gente, enquanto educador da Quarta Colônia, tem que se sentir pertencente à Quarta Colônia? Por que é importante que a gente se reconheça dentro do lugar que a gente vive? O que isso auxilia na alfabetização, nos processos de alfabetização, nos processos de ensino, nos processos de pesquisa? Enfim. Deixo aberto as inscrições. Então, a proposta, né, agradecemos muito, né, a Paola, toda a equipe, né, que ajudou a elaboração desse trabalho tão bonito, né, que interdisciplinar, né, Paola, porque a Paola vem junto com a Sayonara da licenciatura em História e está num grupo, né, formado por pedagogas, alfabetizadoras, né, e também educadoras especiais, mas também aberta às áreas das tecnologias também, né, que a gente tem um grupo bom. E esse é o desafio, né, que a gente está trazendo hoje para iniciar os debates, como nos sentimos pertencentes enquanto profissionais da educação e se tratando do Geoparque Quarta Colônia. E a gente poderia pensar mais, né, Paola, também, né, até que ponto nós, como profissionais da educação, nos sentimos pertencentes ao Brasil, né? Será que nós conseguimos, dentro da nossa sala de aula, seja na educação infantil, nos anos iniciais, no ensino médio, dentro da universidade, conseguir trabalhar com essa cultura que está dentro da nossa sala de aula? Será que, de fato, a gente conhece nossos alunos? E se nós pensarmos mais, né, quantos alunos egressos, né, da Quarta Colônia que estão dentro da universidade e que vão passar 4, 5, até 8 anos aqui sem nenhum professor, às vezes, fazer uma menção sobre a importância da Quarta Colônia nesse contexto cultural, econômico, social, político, e então é alguma das questões que a gente fica pensando, né? E, então a gente deixa aberto, né? Nós temos aqui o nosso horário, né? Mais uma Temos uma inscrição, ele. Eu acho que a gente pode passar a palavra para o João, prof? Isso aí. Isso aí. Felipe está nos ajudando aqui nas inscrições. Tem aqui a Ana Paula. Ana Paula, que Primeiro tem o João, depois a Ana. Ótimo. Eu estou anotando aqui, prof. Tá bom, então, com vocês. Olá, tudo bem? Me ouvem? Sim, João, muito bem.
Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Eu sou o professor do Departamento de Ciências Sociais e faço parte de um dos projetos ligados ao Geoparque, coordenado pelo professor Edson Bortoluzzi, da Arquitetura. E ali a gente está se defrontando por desafios, e na parte que me cabe, das ciências sociais, eu e uma bolsista da área, está muito em pauta como levar para a comunidade a ideia do Geoparque e motivá-los a encamparem isso, né, levando a cabo a ideia do desenvolvimento sustentável local, etc. e tal. Como sou recém-integrante no projeto e não sou oriundo da Quarta Colônia, eu estou me familiarizando com algumas questões e por isso mesmo gostei bastante da apresentação, da introdução da professora Helenise, e tenho algumas questões que podem parecer óbvias, típicas de um neófito, mas às vezes perguntar o óbvio é bom. Então, em relação vou tentar ser o mais sistemático possível. Em relação à questão do Geoparque Quarta Colônia, né, especificamente, ele envolve, enfim, em termos formais, né, quer dizer, ele envolve outras formas de imigração, não só a italiana, mas basicamente a alemã, né, até onde eu sei. O Geoparque vai valer para toda essa região, administrativamente falando, independente da pertença étnica, por assim dizer. Então, vai englobar não só a imigração italiana, alemã e outras minoritárias, né? Ou seja, mais a título de desafio, né, quer dizer, de como montar a proposta do Geoparque, fazer com que todos, independente da vinculação do pertencimento, para usar o conceito utilizado, né, se sintam contemplados ali nessa ideia de Geoparque, que não seja só uma coisa que reflita a imigração italiana e os oriundos de imigração alemã não se identifiquem naquilo ali, né, e aí acaba que essa ideia do desenvolvimento local, ou enfim, de sentir o Geoparque como uma coisa sua, é óbvio que um grande projeto como esse sempre vai ter a sua parcela de descontentes, né, mas, em geral, né, como englobar o máximo possível de pessoas, levando em conta essas questões de pertencimento, de memória, etc. e tal. Isso não é uma questão para o projeto em específico, acho que é uma questão para todos os projetos que levam essa dimensão social-cultural né, consideram prioritárias isso, e aí até eu me remeto a outra reunião anterior, que juntou vários coordenadores dos projetos de Geoparque, onde se colocou a necessidade dos projetos conversarem mais, porque tem muitas questões que são comuns, e aqui, vendo essa apresentação, eu percebo como são comuns, e por isso mesmo todos os espaços de diálogo são bem-vindos. Então, a questão, além das imigrações, tem uma outra variável aí que foi também colocada numa outra discussão, onde uma doutoranda da geografia apresentou a tese dela que está em andamento, sobre o Geoparque, e um professor colocou lá, enfim, de modo muito pertinente, como é que ficaria, por exemplo, a questão, porque estão nesse território, por exemplo, de comunidades quilombolas, né? Ou seja, como incorporar também, já que vai fazer parte do Geoparque, e a gente está falando de uma ideia de pertencimento plural, ou seja, não sei se eu estou me fazendo entender, como não deixar escorregar a ideia de um Geoparque para a ideia da valorização de um patrimônio imaterial, pelo menos na dimensão imaterial, que remeta mais à imigração italiana, porque é majoritária, mas bom, né? Se tem uma pluralidade ali, como contemplá-la, né? Enfim, para que todos se sintam mais ou menos ali. E, João, eu estou entendendo a tua questão, porque assim, ó, ela é majoritária, mas ela não pode abafar as outras questões culturais que estão ali, estão latentes e existem. Mas, assim, ó, de uma forma breve, né, o que eu vejo, se nós pegarmos a historiadora Michelle Perrault, se nós colocarmos toda essa região, ela passa por uma questão muito séria, que
que é a questão dos invisíveis, né? Os invisíveis, eles são esquecidos, eles são invisíveis, a questão da baixa autoestima e uma questão a baixa autoestima, sim, porque ela leva a eles se considerarem sempre numa situação de inferioridade. Então, isso eu vi muito. Olha, eu entrevistei 80 nonas e nonos. Hoje, eu acho que eu tenho desse grupo uns 10, 12 que ainda estão vivos, né? Como eu vivi esse momento ali, né? E eu via muito neles, assim, falas assim, ó, o colono, olha só, o colono burro, o colono que fala errado, as coisas que a gente tem aqui não são bonitas. O bonito, eu nunca me esqueço de um senhor de 80 anos que eu disse assim para ele, mas o que o senhor acha em relação a morar aqui? Ele mora na linha lá em Val Veronese, que é mais ou menos o pessoal que veio da região da Verona, né, na Itália. E eu falava para ele, o que o senhor acha disso? E ele dizia assim, ai, professora Helenise, eu não era professora lá, eu era aluna, né? Helenise, muito melhor hoje, imagina! Ele foi um dos primeiros motoristas do ônibus que circulava na Quarta Colônia. Então, também puxando, né, o José Itaqui fez um trabalho muito legal em relação à questão da arquitetura, a arquitetura também presente nos cemitérios, a arquitetura presente nos capitéis que eram erguidos na esperança do filho, quando ele ia para a guerra, que ele retornasse. Então, a família fazia um capitel. Então, o trabalho da arquitetura ali, olha, João, é para uma vida, é começar hoje e terminar com 100 anos, porque tem muita coisa bonita que tem que ser resgatada, que é o que se faz ali em Caxias, que se faz nessa região ali, que se desenvolveu de forma. Então, eu acho que assim, ó, o que nos une em relação a todas as etnias, eu não consigo pensar em outro autor que poderia descrever melhor essa situação do que a Michelle Perrault, os excluídos da história. São eles, todos eles, os quilombolas, os indígenas, os descendentes de imigrantes italianos, descendentes de imigrantes alemães, todos eles que ainda resistem, existem e são totalmente e que a gente tem que fazer um trabalho de valorização, sem supervalorizar uma etnia. Eu acho que a gente tem que trabalhar a cultura. Por isso que eu gostei muito. Perdão, professora, aqui na conexão, antes da Paola responder, eu vi no chat que ela quer responder, tem uma segunda questão que é derivada da primeira e que tem a ver com o que a professora Cris D'Andrea colocou ali, além do quem e o como, né? Porque vocês estão falando da educação patrimonial, ou seja, como incluir nos currículos essa pluralidade que é vivenciada, porque, bom, se a gente está falando de uma ideia de longo prazo, de pensar, para além do geoparque, mas em geral, né, os efeitos que essa unidade em torno de um parque pode gerar nas outras gerações, né, inclusive de maior integração entre as imigrações, estou chutando aqui, né, como isso entrar no currículo, porque são essas crianças aí que vão crescer, supostamente, com o geoparque, etc., né, e que, portanto, vão tomá-lo como seu ou não, a depender de como isso é fomentado na comunidade, né, então, eram só essas as minhas questões, no mais, parabenizo, aguardo aí para maiores debates, em outras ocasiões também, e, enfim, obrigado. Então, prof, é bem rapidinho, não vou me demorar muito, mas a questão que o senhor levantou, por exemplo... Está escrita depois. Já anotei já, prof. Quando o senhor levanta a questão de que, por exemplo, existem... Tem a Ana. Também. Tem várias outras pessoas outras populações que viveram ali. O meu TCC e meu projeto de mestrado, ele está sendo sobre populações brasileiras que estavam na Quarta Colônia, que viveram na Quarta Colônia, no local da Quarta Colônia, e que foram expulsas durante o processo de imigração. Ou que foram, enfim, não legitimaram suas posses e tiveram que pagar, porque a imigração, por exemplo, da região da Quarta Colônia foi uma imigração fomentada pelo Estado, e onde as pessoas recebiam uma concessão de terras, os lotes, grátis,
e a população brasileira deveria pagar para legalizar os seus lotes, porque se criou uma ideia de Estado de que a população brasileira não teria tecnologia para produzir agricultura de subsistência. Enfim, e se criou uma divisão, uma cisão muito grande populacional, e aí se cria essa percepção de identidade cultural que o senhor coloca, de tipo, como valorizar pessoas que vivem ali, que não são italianas, que não são alemãs. Por exemplo, em Agudo, se criou uma linha brasileira onde se juntaram todas as populações brasileiras. Se juntaram, não, o Estado juntou toda a população brasileira. Assim como o Porto dos Macacos, que era onde criou uma comunidade negra. Então, a gente perceber isso, mas também colocar isso nos currículos, como o senhor coloca, como contemplar a educação patrimonial no currículo. Colocar no currículo que não é só imigrante que vive ali, e colocar esses fatos que também realmente aconteceram. Tristemente aconteceram, mas acontecem. E explicar por que houve uma divisão populacional. Eu espero ter respondido. Tá. Agora a Ana Paula está inscrita. Oi, gente, tudo bem? Eu me chamo Ana Paula, estou no 4º semestre de Geografia Licenciatura, e eu trabalho um pouquinho sobre esse assunto lá na Geografia de patrimônio, e patrimônio, só que aí é patrimônio hidrológico, hidráulico, né, mais referente à água, e o quão a água era importante para a economia da 4ª colônia. Eu sou de Agudo também, e eu gostaria, né, de colocar aqui as minhas, algumas coisas que eu venho observando, e quando eu li aqui a pergunta, eu me senti muito valorizada, tá? Eu, Ana Paula, como a ex-aluna, né, de uma escola da 4ª colônia, e aí, ao mesmo tempo, enquanto a Paula vinha falando, eu estava refletindo assim, nossa, né, quantas vezes eu fui, por exemplo, né, no museu ali do Capa, né? Ou quantas vezes eu fui como aluna e como residente de um município da 4ª colônia, em uma cascata de Agudo, né? Então, eu acho que a gente precisa, né, vocês como historiadores, nós como geógrafos, primeiramente fazer o pertencimento dessas pessoas que moram na 4ª colônia. E elas conhecerem o território que a 4ª colônia tem, a potencialidade que a 4ª colônia tem, o território que a 4ª colônia tem. Porque, eu acredito que isso é uma coisa, não só daqui, mas de vários outros lugares, a gente sai para conhecer outras regiões, e a gente não conhece, por exemplo, eu vou dar um exemplo, eu não conheço a região norte do meu município, que se eu pegar um carro, eu chego lá em 1 hora, né? Então, eu acredito que quando a gente fala em pertencimento, a gente precisa trabalhar o pertencimento das pessoas que moram ali. E aí, quando eu fui sair fazer uma pesquisa sobre as rodas d'água, né? E aí eu comecei a conhecer todo o município, eu tirei fotos lindas e eu conheci lugares lindos, e aí eu venho aqui para Santa Maria porque eu moro aqui, mas eu sempre estou com o meu coração lá. Então eu acredito que a gente precisa trabalhar isso, né? E também as crianças, né? Principalmente as crianças, trabalhar isso nas crianças, de levar elas para o CAPA, de levar elas para conhecer, porque aí elas vão sair do município, porque às vezes o próprio município não tem muita estrutura para nos acolher, né? Vão sair, mas ao mesmo tempo elas querem ficar. Então eu acho que é isso que vai constituir a história da 4ª colônia, é isso que vai fazer o Geoparque ir para frente, né? Então é só uma colocação, eu adorei mesmo o tema, eu estava muito ansiosa para essa palestra, porque eu adoro esses temas. Adoro parte de patrimônio, então muito obrigada pela oportunidade. Nós te agradecemos, Ana Paula, é isso, tem seres humanos que conhecem o mundo inteiro e não conhecem, né, um município tão perto, às vezes a origem de onde nasceram, né, e eu vou dizer, eu acho que isso passa um pouquinho, eu não gosto muito dessa palavra, dessa expressão, né, mas é uma sensação de muita baixa autoestima, né? Porque
quando a gente não valoriza a nossa própria história de vida, quando a gente não ama, não ama a nossa história, como é que a gente vai ensinar para os alunos aprenderem a amar o local onde vivem? Se os próprios professores não têm essa clareza, não conhecem toda essa riqueza que está tendo. Olha, eu vendo assim esse trabalho que iniciou lá com o professor, lá com o José Itaqui, né, que conseguiu trabalhar e trazer tantas questões, e hoje eu vejo nessa possibilidade dessa região chegar a um geoparque, a única palavra assim, que eu digo é esperança. E eu acho que está conosco, está com essa geração, está com a nossa geração, não é outra geração que vai fazer isso. Eu acho que é o nosso compromisso, Ana, todos nós que estamos aqui, de trabalhar em prol dessa causa. Eu acho que é uma causa que vale a pena, sabe? É uma das causas que vale muito a pena. Prof. Débora, a senhora está inscrita, acho que a senhora agora. Sim, boa tarde a todas e a todos. Então, ouvindo aqui atentamente as colocações, em primeiro lugar, queria parabenizar o pessoal claro, objetivo, então eu também vou ser objetiva para dar tempo da gente aproveitar esse tempo aqui. Então, a minha participação no grupo, porque se deve muito à articulação da Helenise, né? Porque a Helenise é uma pessoa articuladora, ela vai buscando as pessoas certas e vai colocando nos lugares certos. Eu, pelo menos, nos lugares tão certos, mas que se apoiem uns aos outros. Então, o que eu quero colaborar é no sentido de responder um pouquinho também e ampliar a discussão que o professor João trouxe com relação a essas diferentes etnias, né, e quero corroborar também com a fala dele, mas quero ampliar um pouquinho explicando que a nossa proposta, ela vem de encontro a essa ideia de trabalhar esse pertencimento à cultura, à identidade, à memória, histórias de vida, porque o grupo também trabalha com memória, história de vida, e também, então, por conta da minha inserção no grupo, como vice-líder, com a questão curricular. Então, aí, amanhã, eu vou abordar isso na outra roda de conversa, mas trazendo um pouquinho, que faz parte desse mesmo grupo que está se lançando no Geoparque. E a nossa ideia, então, é trabalhar com essas questões na formação de professores, né? E eu já venho trabalhando há algum tempo com as diretrizes curriculares nacionais para a educação quilombola e as diretrizes curriculares nacionais para a educação indígena. E também, obviamente, com as questões culturais que as próprias políticas curriculares nacionais têm se direcionado, né? Embora nos últimos anos a gente tenha percebido uma tentativa de minimizar essas questões, né? Então, por uma questão de resistência política, né, também no campo da educação e naquilo que nós acreditamos como fundamental para o trabalho na educação, é que nós persistimos e entramos também neste projeto. Então, só para dizer isso, que estamos atentas, embora a Helenise tenha essa grande pesquisa, também já faz parte da história dela, né, com a Quarta Colônia e os imigrantes italianos, nossa ideia é ampliar, sim, e incluir, inclusive, essas outras etnias e culturas da melhor maneira possível, por meio dessas orientações também presentes nas diretrizes curriculares nacionais, tá bom? Era isso, obrigada. E quem quiser, amanhã, então, nós temos, né, Natália, a oficina, né, em relação à relação da base e a questão do Geoparque, eu acho que vai ser muito legal, e eu aproveito já para convidar, né, vocês para darem a continuidade dessa discussão na perspectiva curricular, que eu acho que é a grande estratégia, o grande link que a gente pode fazer aí, que de fato vai contribuir, né, para a nossa criação e consolidação do Geoparque. Eu não sei se, Paola, mais alguém inscrito? Pois é, parece que não. Eu acabei de olhar agora.
professor João foi, a Paula falou também, e a professora Débora também falou. Não sei se a professora quer falar alguma coisa, ou se o professor João também. O João, a Cristina Adriano. Eu ia intervir, mas eu achei que tinha alguém inscrito e aí não quis ser indelicado. Mas como não tem, eu vou fazer um adendo, ouvindo a professora Débora, sobre o entendimento, né, político e pedagógico ao mesmo tempo, que foi se constituindo ao longo das últimas décadas no Brasil, em torno da incorporação nos currículos daquilo que na prática culturalmente já se dá no país, né? Quer dizer, uma multiculturalidade muito grande e que não se via refletida, né? Inclusive, o consenso anterior, já que se falou aqui da Primeira República e tudo mais, remontando um período não tão anterior, mas decisivo, que foi o período do interregno militar, onde, por exemplo, as populações, tal qual indígenas, a categoria quilombola sequer existia, né? Enfim, mas os indígenas, que eram a população mais visada, eram completamente excluídos daquela concepção de desenvolvimento, que era uma concepção mais crua, por assim dizer, né? E que tentava colocar o país no rol das grandes nações, considerando apenas os índices econômicos e, enfim, as cifras frias, né? Agora, esse desenvolvimento que leva em conta as culturas e que se reflete nessas instâncias internacionais, como a Unesco, como o Banco Mundial, né? Enfim, que tentam fomentar iniciativas de valorização dos povos e da sua autonomia dentro dos países, independente da vinculação administrativa a um determinado país, mas, enfim, levando em conta as especificidades das comunidades e suas etnias e culturas, me parece que é uma questão que tem que ser situada, de fato, nos projetos, na produção acadêmica que derivar disso, para que né, não se pense uma pessoa de fora, sei lá, um leitor, e isso é uma invenção situada, né, e vamos promover a diversidade na Quarta Colônia, porque achamos, não, tem toda uma esteira né, inclusive o próprio reconhecimento da Unesco passa por isso, me parece, né, quer dizer, aspirar a ser um geoparque implica ter alguma especificidade lá e que seja valorizada em relação a outros lugares, né, então isso é bem importante, né, na minha opinião, ou seja, como isso se reflete lá na ponta, nos currículos, e como isso está ligado a uma questão que é bem anterior, né, e isso está colocado em xeque, de fato, hoje em dia, então, ainda mais pertinente por isso. Em todo caso, isso tudo, né, embutido nessa dimensão histórica da imigração na Quarta Colônia, eu particularmente achei interessante, uma coisa que eu desconhecia, ou que eu menosprezava, a relação dessas imigrações e da sua autoestima com os regimes totalitários. Achei muito importante isso, me parece que deve ter trabalhos muito interessantes nessa linha, eu até agradeceria indicações posteriormente, porque me interesso por esse tipo de leitura, e teria como última questão ou contribuição a dar aí para o debate, né, sem querer me estender mais e tomar o tempo dos demais, essa questão da autoestima. Ela me parece, a ideia de pertencimento, de reivindicar um pertencimento, necessariamente, ou quase sempre, ela se dá pelo aspecto positivo, né, e não pelo aspecto negativo, do estigma, né, como foi para muitos judeus após ou durante a Segunda Guerra, né? Então escondia, tinha vergonha, foi toda uma tentativa de resgate dessa memória, de revalorização. Ótimo. A questão é que nesse contexto específico da Quarta Colônia, e por mais que, né, as nonas e os nonos tenham sentido na pele essa desvalorização e essa baixa estima, acho que todos esses anos de trabalho e inclusive incentivos turísticos, etc. e tal, reconfiguraram um pouco essa relação com a descendência
italiana, alemã, europeia em geral. Me parece que as gerações mais jovens são bem mais resolvidas com isso, no sentido positivo. É só uma impressão. Agora, pensando numa ideia que seria talvez aí para contemplar a área da Paola, e chutando também, porque eu não sou da história, de microhistória, ali, localmente, para além da questão da autoestima dos imigrantes para fora do país, né, como é que eles se inserem nessa cultura brasileira, mas ali, localmente, se não as disputas, que me parece que existem, né, ou seja, pela imigração mais legítima ou pela imigração mais original, enfim, não sei, no sentido, não original no sentido inventiva, mas no sentido de uma determinada origem, né, então, não é só ser imigrante italiano, ser imigrante de uma região específica do Vêneto, do não sei onde, etc, e tal, né, com seus dialetos, suas especificidades, mas pensando nessa perspectiva, eu ressalto de novo a questão dos quilombolas, por ser uma categoria que está tendo uma valorização muito mais recente do que tiveram as populações de imigrantes, né? É uma coisa que vem, eles têm direitos reconhecidos na Constituição de 88, mas, em todo caso, a própria categoria quilombola não remonta tão longe, né? E com todos os estigmas que remontam ao período escravocrata, né? Ou seja, como acho que é uma população extremamente sensível e que nesse sentido da autoestima e da autoestima, na quarta colônia ali, me parece que se coloca numa posição mais frágil. Portanto, pensando numa ideia de discriminação positiva, né, talvez devesse ter uma ênfase. Isso estou pensando de modo geral e a longo prazo, estou só colocando para discussão aqui, porque a questão da autoestima, ela flutua ao longo das gerações, né, e conforme vai se enraizando no tecido social, a tendência é que esses dilemas iniciais, eles se não sumam, eles sejam pelo menos matizados, né. Agora, de novo, historicamente, por ser uma população conhecida de modo mais recente, e por todas as questões de pertencimento que podem estar em jogo com relação a essas populações, acredito que, enfim, né, também um enfoque, não sei se alguns projetos, eu desconheço os projetos todos, né, tem isso mais assim, a professora Débora já falou da inclusão disso nos currículos, mas, enfim, é só para ressaltar essa dimensão da identidade negativa e de como revalorizá-la, porque me parece que são diferentes degraus em que cada uma dessas populações estão, os imigrantes italianos, os alemães, os quilombolas, os indígenas, né, então, enfim, são questões amplas, mas em todo caso eu encerro por aqui, poderia falar bem mais, mas para não tomar o espaço, eu fico por aqui. Obrigado. Eu posso responder bem rapidinho só ao professor João? Sim. Eu queria trazer uma questão também que ele me ativou a memória. Tá. E é isso, não, eu concordo justamente com tudo que o senhor aponta, professor. Só que, como eu disse, não existe trabalho sobre pós-abolição na quarta colônia, sabe? E se a gente for pesquisar o site do APERS, que é o Arquivo Público do Estado, e pesquisa sobrenome, pesquisa Miller, pesquisa Pfeiffer, pesquisa qualquer sobrenome dentro da Bortolotto, dentro do processo de imigração, e existem notas que foram coletadas e registradas no caderno da comarca de Rio Pardo de abolição. Ou seja, eu, tal pessoa, declaro que a escrava Benedita vai receber sua liberdade, contando que preste 5 anos a mais de serviço para indenizatório. Só que não existe isso, e isso não é divulgado, como se essas populações não existissem, não houvessem, não estivessem naquele local. E ainda que, por exemplo, essas populações elas existiram no local, e foi graças à existência dessas populações que se criou uma cultura que hoje é peculiar na quarta colônia, e que não é igual, por exemplo, à cultura de Caxias, de Bento Gonçalves, ou de São Leopoldo. Então, e isso é uma coisa que a gente tem que valorizar, não são feitos estudos da heterogeneidade cultural,
E de como a gente percebe que a cultura da quarta colônia foi influenciada também pela população negra, indígena e brasileira que estava naquele local, sabe? E tem mais uma questão que eu queria, o João trouxe, assim, questões, né, que nós podíamos passar a tarde aqui, né, Paola, né, pessoal, conversando. Mas uma das coisas, é bem incipiente, quando a gente fica muito imerso numa cultura, depois, assim, quando tu está muito imerso, tu não consegue ver muitas coisas, mas depois, quando te distancia, tu vê com muita clareza. E agora, ouvindo o João, veio uma trajetória na minha memória, assim, muito lúcida, assim. Quando eu pesquisava, eu pesquisei como é que se deu a educação na colônia italiana. Era uma das pesquisas que eu desenvolvia. E aí, o que se mostrou? Inicialmente, quando os nonos e as nonas vieram, eles ensinavam o dialeto na família. Então, o nono, o pai, a mãe, ensinavam, né, para a primeira e para a segunda geração o dialeto italiano. A terceira geração, ela já pega a influência do integralismo e do fascismo. E aí, o que acontece? Quem são as primeiras professoras? São professoras que vêm de Santa Maria, elas não entendem o dialeto italiano, nem o alemão, nem nenhuma outra forma de linguagem, e elas ficam morando em algumas casas, né, para elas poderem, muitas delas solteiras, ficava o período escolar ali para ensinar o português. Então, já esse elemento ele é muito sério na imigração italiana, porque a professora não é uma pessoa da comunidade que aprendesse o italiano, que soubesse o dialeto italiano e aprendesse o português para ensinar aquelas crianças. Não, é uma pessoa que vem de fora, de Santa Maria, que vinha a cavalo, que ficava na casa dessas famílias e que ministrava aula nas classes muito seriadas, que eram classes que tinham primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, tudo junto, né, os rudimentos que poderiam. O acesso à escolarização também não era de forma democrática. Tanto que tem uma passagem de uma liderança, hoje ela é uma mulher líder em Valfeltrina, e ela conta uma trajetória assim, muito marcada por ela. Né? Ela tinha 65 anos quando ela me relatou esse caso, que os irmãos dela vão para a guerra, para a Segunda Guerra, e aí eles escrevem uma carta. E essa carta dava conta da morte de um dos filhos desse nono, dessa região ali de Valfeltrina. E o pai, esse patriarca, chama as filhas para lerem a carta. E as filhas dizem assim, não, pai, eu não vou ler, porque o senhor não me deixou ir para a escola. Então, esse nono, ele acaba falecendo sem saber o teor daquela carta. E essa história ela é contada, né, de geração em geração. Então, o que eu percebo, assim, João, e demais participantes da nossa oficina? Na cultura alemã, tinha essa preocupação, a gente pode até trazer mais elementos, mas a preocupação de ter um professor alemão, ter a escola alemã, tudo junto para favorecer aquele núcleo mais cultural. Ali, nessa imigração, tudo favorece para baixa autoestima. Primeiro, porque a primeira professora que chega ali são professoras que não conhecem a cultura, não conhecem o dialeto, não fazem nenhuma aproximação. Por isso que quando eu chamei a Débora, né, para essa questão do Geoparque, eu disse, Débora, vem, porque os teus estudos sobre a questão curricular é estratégica no desenvolvimento do Geoparque. Não se pode pensar nesse desenvolvimento se não se pensar numa política curricular para a valorização da cultura local. Não há processo que vai se sustentar se não chegar, se a gente não conseguir sensibilizar aquele que forma as nossas crianças dessas regiões, que é o professor, desde a educação infantil até o ensino médio. A estratégia é chegar lá. Agora, como chegar? Como fazer com que pessoas alheias a essa cultura se sintam impregnadas por esse compromisso de valorização, de desenvolvimento dessa região, de criação de estratégias de desenvolvimento econômico, cultural? Isso é um trabalho educativo, interdisciplinar, de muito respeito a todas as áreas do conhecimento que a universidade tem. Se a gente conseguir construir esse trabalho de respeito entre as diversas áreas de conhecimento,
da pedagogia, da arquitetura, da geografia, da história, das licenciaturas e também dos bacharelados. Se a gente conseguir fazer isso, a gente ajuda a construir a comunidade. Agora, uma grande pergunta para ser feita é: esta comunidade deseja isso? Esta comunidade gostaria de ter isso, né? Essa é a questão, né? Porque não adianta a gente ter esse desejo. Esse desejo tem que fazer sentido às pessoas. Então, eu me remonto muito ao Cornelius Castoriadis, quando ele fala da questão dessa necessidade do imaginário radical, dessa capacidade criadora, da gente viver aquilo que faz sentido. Eu acho que felizes de nós hoje que possamos fazer as pesquisas que fazem sentido para a nossa história de vida, exercer a profissão que faz sentido, estar com as pessoas que a gente ama e que faz sentido. E espero muito, João, que todo esse esforço faça sentido a essa comunidade, porque é uma chance estratégica. Não vejo outra que não seja pela discussão da educação de forma interdisciplinar e com uma discussão curricular estratégica para essa questão. Não sei se tem mais alguém. Alguma dúvida? Foi. Alguma discordância? Então, a gente agradece, então, como Pró-Reitoria de Extensão, a participação de vocês, a condução maravilhosa, a participação do pessoal inscrito. E a gente espera vocês amanhã às 10 horas da manhã, né, sobre a política de alfabetização e a BNCC. Então, tá, obrigada, gente. Quer dar mais algum recado, Elenise? Não, eu queria aproveitar que nós estamos com 36 participantes ainda, que tu tinha me feito o convite da gente publicar no YouTube, né? Então, sim, tá a professora Débora, tá a Paola, né? Nós temos a nossa equipe aí do GPFIC, a Marijane, né? A Clarice também, que vários integrantes aqui a Carmen, né? E eu gostaria de saber se o pessoal concorda que a nossa oficina possa contribuir com o material do Geoparque e também ir para o YouTube. Não sei, Natália, tu podia explicar para nós um pouquinho? Fica no YouTube da Pró-Reitoria de Extensão. Se vocês concordam, aí se vocês concordam, né, aí vocês colocam no chat para nós. Eu também vou concordar, eu acho que é importante essas... Eu acho que é importante. A Natália me convenceu, é importante a gente... Essas discussões eu considero bem importante se tornarem públicas, ainda mais com a participação em massa, né, do pessoal também da Quarta Colônia, com suas considerações e apontamentos. Olha, o pessoal tá gostando, ó, concorda com a publicação. Então é isso, né? Vamos nos aventurar nesse espaço, né, Natália? Claro. Então, muito obrigada, pessoal. Eu ainda vou esperar, eu vou terminar a gravação agora, mas eu ainda vou esperar a resposta de todos no chat. E a gente agradece, Carla, a presença de todos e todas. Tchau, tchau. Agradecemos, Paola, a presença do GPFIC e de todos que nos ouviram com muito carinho hoje, né? Falando de um tema que nos apaixona e nos desafia, né? E eu sei do esforço de todos que fizeram para estar aqui, né? Então, um agradecimento a todos que contribuíram, ajudaram a construir essa bela oficina. Um abraço grande a Débora, a Carmen, né? Nós temos aqui a Priscila, a Clarice, né? A Marijane, a Liliane, toda essa turma maravilhosa e todos que nos ouviram, a Priscila, todos que nos ouviram até agora, né? E as excelentes contribuições. Um beijo grande, né? E até a próxima. Até amanhã, né, Débora? Amanhã às 10 horas, né? Estamos aí. Obrigado, Natália. Um beijo grande. Em meu nome de todos nós, né, Paola? Sim, um beijo.